O Hans Gumbrecht é um autor que tem sido muito ventilado e muito utilizado no campo da comunicação, sobretudo porque ele oferece um olhar muito potente para os fenômenos contemporâneos, seja os fenômenos que envolvam os dispositivos midiáticos, fenômenos que nos ajudam a explicar contextos históricos. E eu trago aqui duas obras dele, que são obras muito importantes e basilares, uma que se chama Produção de Presença, o que o sentido não consegue transmitir, que foi publicado aqui no Brasil em 2010, e uma de 2015, Nosso Amplo Presente, o Tempo e a Cultura Contemporânea, publicado também em português aqui no Brasil. Para Gumbrecht, é importante a gente compreender que existe uma grande preocupação no pensamento dele da gente olhar para as humanidades, ou seja, o que as humanidades têm feito em seu gesto de contribuição para a sociedade, para o conhecimento, qual que é o nosso olhar como pesquisadores das humanidades. E nesse sentido, duas noções se tornam muito importantes para ele. Primeiro, a noção de presença, que é uma noção extremamente cara nos esforços de Gumbrecht para a gente olhar tanto para o nosso olhar, para os fenômenos, quanto para os próprios fenômenos em si. E uma outra noção que é a noção de tempo. É engraçado que tem uma palavra que é muito chave nessas duas noções, que é a palavra presença e presente. Então é importante a gente compreender que para o Gumbrecht, e aí ele vai citar um leque amplo de autores, ele faz questão de dizer que o pensamento dele se referencia em meio a esforços de pensadores contemporâneos que se voltam a olhar para a nossa relação com as coisas do mundo. Ou seja, ele está trazendo aí uma noção nova, uma noção potente, mas ele vincula essa noção a um amplo conjunto de estudos, e nesse sentido Gumbrecht merece muito nosso valor, merece muito nossa reverência, sobretudo porque ele constrói um pensamento em profunda correlação com as comunidades científicas, ou comunidades acadêmicas, melhor dizendo assim, no contexto das humanidades. A noção de presença para Gumbrecht, ela traz para a gente uma visão de que a nossa relação com as coisas do mundo não se limita ao gesto de produzir sentido, ou ao gesto de produzir interpretação. Todo o pensamento das humanidades ele foi fundado, desde a modernidade, nessa ideia de que, a partir do sentido, ou da investigação do sentido, o que ele vai chamar de metafísico, metafísico para ele não é algo transcendental, mas é algo que possui uma vida própria para além do mundo. Nesse sentido, todo o pensamento das humanidades é, segundo Gumbrecht, moderno, vamos localizar aí da modernidade até os dias atuais, é fundado nessa noção de sentido, ou de interpretação, ou de hermenêutica. E ele contesta isso, ele vai dizer, olha, não tem como a gente sair do mundo, nós somos pessoas que vivemos no mundo, somos seres no mundo, seres aí. Ele faz uma referência muito importante ao pensamento de Heidegger, apesar também de criticar o próprio Heidegger, como diz ele, não por razões acadêmicas, mas enfim, nesse sentido Gumbrecht olha para a noção de presença como uma noção capaz de nos fazer restituir no campo das humanidades esse olhar para o mundo para além do sentido. O Gumbrecht ele não vai demonizar o sentido, ele vai dizer, olha, não tem como a gente deixar de produzir sentido. A grande questão é que o sentido ele não pode ser basilar, mesmo porque um olhar sobre o sentido, se a gente for olhar aí ao longo desse gesto histórico moderno, ele foi determinante, inclusive, para a produção do gesto da colonização, da colonialidade, desse gesto do colonizador em cima de povos originários. Enfim, apenas uma abordagem, uma possibilidade de pensar nesses efeitos de sentido. E aí, voltando à noção de presença, para Gumbrecht, a nossa relação com o mundo, ou a experiência estética, se refere a um gesto que se produz a partir de oscilações de presença e oscilações de sentido. Ou melhor, é produto de uma tensão ou de uma oscilação entre efeitos de presença e efeitos de sentido. Isso nos faz olhar, por exemplo, na comunicação, para os produtos mediatizados, ou para o gesto da mediatização. Não, é impossível a gente pensar na mediatização apenas do ponto de vista hermenêutico, apenas do ponto de vista dos efeitos de sentido. E a noção de estética é muito cara, porque restitui, a partir do que Gumbrecht investe nesse projeto dele, nesses dois livros, numa tentativa da gente olhar como pesquisadores e pesquisadoras das humanidades para os fenômenos
a partir de determinadas categorias ou de determinados gestos que possam nos restituir essa ideia de presença. Atmosfera, estímulo, são elementos que nos ajudam a tentar olhar para esse sentido a partir também da presença, né? Desse sentido dos objetos culturais, esse sentido que sempre vai carregar essa dimensão de presença. Nesse sentido, né, um outro conceito importante para o Gumbrich é a ideia de presente amplo. Então, a presença do ponto de vista da experiência estética e de presente amplo, né? Gumbrich ele olha, né, para a modernidade do ponto de vista mais amplo. Ele vai dizer, bom, o que é esse contemporâneo? Esse contemporâneo é um tempo em que não acreditamos mais nas promessas das instituições modernas, Estado, mercado e ciência. Por outro lado, essas instituições organizam a reprodução da nossa vida material. Existe um fenômeno na modernidade, né, que quem diz muito é Walter Benjamin, que é a impossibilidade ao gesto histórico, né? A modernidade traz para a gente uma ideia de que o passado não importa, que o presente é curto e que o progresso e que o futuro importa. Nesse sentido, né, ainda que não explicitamente em seu texto, mas a partir de leitores de Gumbrich, é possível compreender o quanto na modernidade esse gesto histórico ele se torna comprometido, né, uma vez que as instituições modernas, a partir da ideia de progresso, nos fazem olhar para frente. Por outro lado, não acreditamos mais nesse progresso, as promessas da modernidade não foram cumpridas. Então vivemos no contemporâneo cheio de simultaneidades, cheio de camadas. E nesse contemporâneo, Gumbrich desenvolve a noção de presente amplo. Ou seja, não somos mais capazes de olhar para o futuro da mesma forma, né, ingênua como a modernidade promete, que a gente já viu as consequências disso. E aí, impossibilitados de realizar esse gesto histórico benjaminiano, né, de olhar para a história e atualizar o nosso presente a partir dos instantes, do Zeitzeiks, né, vivemos presos no presente. Nesse presente convivemos com passados, muitas vezes mal resolvidos, mal redimidos, passados que não passaram, e vivemos presos nesse presente amplo, né, com uma impossibilidade de olhar para o futuro, haja vista que o futuro nosso está atrofiado, do ponto de vista aí dessa contemporaneidade hegemonizada pelas instituições modernas. Por outro lado, vivemos cheios de passados que não passaram, né? Uma vez que a própria modernidade, ao ignorar o gesto sobre o passado, nos faz ter um desejo do passado, um desejo de presentificar esse passado, um desejo de trazermos esse passado para perto de nós. Então, Gumbrich, a partir dessa noção, que não é uma noção nem boa nem ruim, né? É uma noção acadêmica, uma categoria acadêmica que nos faz olhar para diversos fenômenos contemporâneos, como a nostalgia, como esse desejo, né, pela presentificação da memória, como o espraiamento dos museus nas sociedades contemporâneas, ou mesmo como fenômenos, por exemplo, de sofrimento, né, que demonstram o quanto que passados que estão aí, no caso do Brasil isso é muito forte, né, passados que estão aí mal resolvidos, mal redimidos, né, em que as nossas diferenças elas aparecem sempre à margem, dizimadas, num contexto global dessa colonialidade que se reproduz. A partir dessa noção de Gumbrich, a gente pode olhar para esses fenômenos, né? Como que vivemos presos nesse presente e como que as tecnologias, inclusive de comunicação e informação, como que esses dispositivos mediatizados nos permitem alimentar essa ideia de um gesto, né? De um presente amplo, com um futuro atrofiado e cheios de passados, né? É mais ou menos assim, roube meu dinheiro, mas não roube meu celular. Nesse celular estão as minhas memórias, nesse celular está o meu sentido, a minha presença de vida que eu não quero perder, não quero deixar esse tempo, essa modernidade enlouquecida, lançar a mão, como fez outrora com os meus antepassados. Enfim, é isso que eu tenho para trazer, um pouco da minha interpretação do Gumbrich, sempre localizada, né? Gumbrich é um autor muito lido hoje na história, na literatura. Ele vem de uma base literária e linguística forte, é retomado na história e na comunicação, a partir do investimento dele no conceito de materialidades da comunicação. Um seminário coloca os que foram feitos, né, na década de 80, entre Gumbrich e outros pesquisadores, com esse desejo de romper esse gesto da interpretação, né, que é um gesto moderno, com esse desejo de fazer com que as humanidades se tornem abertas à presença e à experiência estética. Gumbrich é um autor, hoje, sem sombra de dúvidas, muito importante para o campo da comunicação, para nos ajudar a pensar a comunicação para além, ou não apenas pelo sentido, mas pela presença, pela sua dimensão corpórea, material.
como também um autor muito importante nas humanidades, né? Ele propõe aí, né, potentes ideias como intuição, como noções que superam uma visão de metodologia muito clássica, muito dura, para a gente pensar o nosso gesto como um gesto narrativo, estético e interpretativo.